E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar de como que eu aumentei a minha panturrilha ao longo de anos de treino. Esse é um dos músculos que, pelo que eu vejo pelo pessoal, é o que eles acabam desistindo primeiro de fazer crescer quando não está dando muito resultado. É realmente algo muito dependente da genética. Eu não vou ser mentiroso em relação a isso, assim. Por mais que você tente fazer as coisas que eu estou aplicando nesse vídeo, a genética vai te limitar em qualquer grupo muscular. Mas parece que a panturrilha, a questão da inserção muscular da panturrilha é muito determinante mais. Aí tem a questão também da estrutura óssea, tipo da questão da tíbia, o comprimento da perna da pessoa. Tem vários fatores assim genéticos que acabam influenciando. Porém, se a gente for analisar a melhor maneira de treinar, eu acho que, na minha opinião, é exatamente o que eu vou falar nesse vídeo. Porque pelo que eu vejo não só comigo, mas com outras pessoas, eu não me considero alguém com uma genética muito boa para panturrilha. Eu diria que eu tenho uma genética mediana. Porque ruim não, por causa que eu já vi a maioria das pessoas, ou uma grande quantidade de pessoas tem uma genética bem ruim. Tipo, eu acho que a média de panturrilha em comparação com outros grupos musculares parece ser um pouco mais pra ruim do que na média, sabe? Tipo, outros grupos musculares como quadríceps, bíceps, as maioria das pessoas, elas estão numa média meio que aceitável. Panturrilha, eu vejo muitas pessoas com uma panturrilha muito encurtada. Isso daí é algo que vai ser muito mais difícil fazer evoluir, com certeza. E não só isso, é algo que vai ser difícil para tantas pessoas que são naturais, quanto pessoas que usam hormônios, porque panturrilha é um dos músculos que vai ter menos receptores andrógenos, então vai ter menos resposta a hormônios. Por isso que você vê muitos caras no Mister Olímpia com panturrilha minúscula e tipo, o resto do corpo imenso e a panturrilha ainda é minúscula. Por causa que mesmo assim os hormônios não são capazes de realmente afetar o crescimento da panturrilha tanto assim. E além disso, a genética algumas vezes simplesmente não vai favorecer. Eu acho que esteticamente você ter uma panturrilha com um tamanho próximo ao seu braço é realmente ideal. Mas no meu caso, acho que meu braço é um pouquinho maior que a minha panturrilha. Mas eu acho que dentro da minha limitação, assim, dentro da minha limitação genética, eu acho que eu consegui evoluir bem, né? Estamos falando de 13, 14 centímetros que eu evoluí ao longo de mais de 10 anos de treino. E no começo eu nem treinava panturrilha direito, tipo assim, quando eu comecei a treinar era muito pouco. Mas, enfim, como que eu tô treinando panturrilha atualmente? Eu já testei de várias formas, eu já tentei fazer volume baixo, volume muito alto, extremamente alto de panturrilha, que no final não fez tanta diferença. Eu comecei a ter mais resultados quando eu foquei numa coisa mais básica e simples, que é a progressão de carga em um tipo de aparelho que permite eu levantar bastante carga, fazer 2 vezes na semana, normalmente em torno de 6 a 8 séries semanais, o que é um volume relativamente baixo, mas é um grupo muscular menor. Então, meio que por isso que eu acabo não fazendo é, tantas séries quanto faço para grupos musculares maiores. Mas o que eu faço atualmente, o que eu diria que é a melhor opção para progressão de carga é fazer no leg press. E eu sei que algumas pessoas podem falar assim, ah, mas na panturrilha em pé, seja no Smith ou numa máquina, você vai conseguir alongar muito melhor a panturrilha, isso, aquilo. E sim, é ótimo isso daí. A panturrilha, você focar na parte no alongamento da panturrilha, do que você ficar na subida, sabe? Quando você está fazendo exercícios para panturrilha, você tem que focar em cada repetição, em alongar ela. Quando você está fazendo panturrilha em pé, a cada repetição você vai elevar abaixar teu calcanhar o máximo possível para alongar a panturrilha. E aí você faz a repetição. A parte de subir, você subir teu calcanhar até o máximo não é tão necessário. A questão do alongamento, de você realmente alongar a panturrilha, é, na minha experiência, um dos fatores mais importantes. Porém, em aparelhos como Smith e máquina de panturrilha, tem aquele problema de que alguma hora você vai zerar a máquina. E a maioria das máquinas simplesmente é fácil de zerar. Tipo, todo mundo zera, pelo menos com duas pernas. Aí no meu caso, eu tipo, zerei com duas pernas, comecei a fazer com uma perna, zerei com uma perna e agora eu falo, o que que eu faço? Não tem mais progressão. E se não tem mais progressão, é algo que vai realmente limitar a tua massa muscular. Qualquer tipo de hipertrofia no músculo vai ser limitado se você não conseguir aplicar nenhum tipo de progressão de carga. A máquina Smith também é algo meio parecido, que eu não gosto pela instabilidade, assim, de você ter que subir num step realmente para alongar bem. E quando você começa a botar muito peso na barra, algumas vezes, dependendo da máquina Smith, ela não vai caber tantas anilhas. Tipo, tem máquina Smith que eu já vi que você só vai conseguir colocar, acho que 3 placas ou 4 placas de 20 quilos, são 80 quilos em cada lado ou até para menos. Então você não vai conseguir progredir muito além disso. O leg press, a progressão, dependendo do leg press que você utiliza, no caso do meu, o meu dá pra acho que botar quase 600 quilos. Então, tipo, cara, vai demorar muito pra eu chegar nisso, minha vida inteira. Atualmente, o máximo que eu consegui fazer no leg press de panturrilha foi 500 quilos. Eu aumentar um quinto disso, ainda mais no nível que eu tô de panturrilha agora, eu acho que é algo que vai demorar muito tempo. Então, tipo, assim, não é algo que eu me preocupo. Então, três opções boas para panturrilha é panturrilha na máquina em pé, panturrilha no Smith. Fazer panturrilha com a perna esticada é melhor do que fazer com a panturrilha com a perna sentada, que eu já fiz muito gêmeo sentado e não é tão eficaz. Confia em mim.
Então, leg press é praticamente a única coisa que eu estou fazendo para panturrilha. Eu vou no leg press, boto peso, faço mais ou menos uma, duas séries de aquecimento, e aí mais ou menos quatro séries de. Normalmente uma número de repetições mais alto. A panturrilha é um dos poucos grupos musculares que eu não ponho na faixa de 6 a 8 repetições. Normalmente eu faço de 10 a 15, pelo menos umas 10 eu tento sair. A não ser que for um dia que eu quero bater um PR, algumas vezes acaba saindo 8, mas não vou fazer menos que 8 para panturrilha. E o foco realmente é na questão do alongamento, no leg press, é que depende muito do leg press que pode ter na sua academia. O meu, eu consigo utilizar o leg press sem nem mesmo tirar a trava, eu apenas ponho a ponta do meu pé na parte de baixo, empurro um pouquinho, levanto, estico um pouco a perna, e aí já posso fazer a flexão de calcanhar e começar a fazer o exercício de panturrilha, alongando bem o músculo e conseguindo até estender bastante. Então, resumidamente, mais ou menos de 6 a 8 séries semanais de panturrilha. Prefiro dividir entre dois treinos na semana. Normalmente eu faço ou no final do treino de perna, no treino de inferiores, ou alguma vez quando não dá tempo, eu faço no dia de cardio. Eu faço panturrilha, aí depois eu vou fazer meu cardio, já correr vai forçar a panturrilha mais ainda. Mas é mais ou menos isso que eu faço e foco na progressão de carga. Realmente, esse é o foco principal. Não é em sentir pump, não é em fazer uma porrada de repetição sem ter nenhum objetivo. É apenas no progresso, sabe? A panturrilha é um músculo bem simples. E eu diria que, sinceramente, pode parecer meio negativo, mas se você fizer todas as coisas que eu tô falando e mesmo assim tua panturrilha não crescer, então realmente não tem jeito, sabe? Isso daí é algo que, para algumas pessoas, realmente. Eu acho que tua panturrilha vai crescer, independente de quanto de ruim sua genética para a panturrilha possa ser. Eu acredito que você seguindo o que eu tô falando, de apenas focar na parte do alongamento do músculo do exercício, fazer de 6 a 8 séries semanais, com frequência de 2 vezes na semana, progressão de carga, pegar um aparelho que você consiga cada vez mais aumentar peso. Eu acho que a panturrilha vai aumentar. Sabe? É impossível que ela não aumente um pouco, mas dependendo da tua genética, ela não vai ter um ganho tão significativo. Então, não caem em falácias na internet de pessoas prometendo treinos mirabolantes ou suplementos que vão aumentar a tua panturrilha, isso, aquilo. Até mesmo até hormônios é difícil, até mesmo se você usar todos os hormônios disponíveis, a tua panturrilha pode não crescer tanto quanto você gostaria, dependendo da sua genética. Então, a outra opção que alguns caras fazem, né, que alguns fisiculturistas, até pessoas da minha academia que eu já, não, acho que não na minha academia atual, mas outras academias que eu já conheci, é de botar implante na panturrilha. Mas eu acho que fica com um aspecto bem feio, tipo, tu não vê um músculo, fica apenas uma bola. Então, tipo assim, mas para algumas pessoas é tipo botar silicone, né? Se a pessoa não tem nada, quem sabe é bom ter isso daí. Mas no caso, assim, de alguns fisiculturistas, talvez, apenas para não ficar uma desproporção tão grande entre panturrilha e o resto do corpo, pode ser uma boa para alguém que vai competir em fisiculturismo. Mas mesmo assim, na maioria das vezes, se o bagulho não é bem feito, a chance de ficar com um aspecto feio fica pior ainda, porque você fica com aquela. Dá pra ver claramente que é um implante na panturrilha no palco, realmente dá um aspecto muito ruim. Até pode, acho que, acredito que pode perder pontuação, então. Na maioria das vezes acho que não compensa, a não ser que for um cara que realmente sabe fazer o bagulho de uma maneira que esconda bem. Teve fisiculturistas como o Flex Wheeler, são bem conhecidos que botaram, né, Sintol no caso, tanto no braço quanto na panturrilha, e ele tinha considerado um dos melhores, shapes mais estéticos de todos. Porém, ainda não foi o suficiente para vencer o Coleman. Mas enfim, eu diria que mais ou menos essas são as opções que vocês têm se vocês querem evoluir a panturrilha.